Fala galera, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer a correção da atividade das duas últimas aulas. Se eu não me engano, uma foi dia 23 e a outra dia 26, sobre potenciação. Conforme a aula for acontecendo, eu vou reexplicando o conteúdo para vocês e tentando mostrar alguma coisa que vocês possam precisar para resolver exercícios futuros, beleza? Então vamos começar. Bom, a gente vai começar pelos exercícios da página 80. Então pega aí o caderno de vocês, abram na página 80 o livro e abram as questões para que vocês possam fazer a correção agora. A primeira questão que eu passei foi o exercício 2 da página 80. Ele traz esse enunciado: indique na forma de produto e calcule. Bom, letra A. 4 elevado à terceira potência, ou então 4 elevado ao cubo. A gente pode ler essa potência dessas duas maneiras. Ou a gente pode falar 4 elevado à terceira potência, ou 4 elevado ao cubo, beleza? Bom, a gente viu que então, que a potenciação ela é uma multiplicação de fatores iguais, certo? Então, quando eu escrevo 4 elevado ao cubo, eu tenho o 4 sendo a minha base e o 3 sendo o meu expoente. Então, base 4, expoente 3. Então, o que eu devo fazer? Eu tenho que pegar a base e multiplicar por ela mesma 3 vezes. Então, isso vai ser 4 vezes 4 vezes 4, tá vendo? O 4 foi multiplicado por ele mesmo. Quantas vezes tem o 4 aqui? 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque o expoente é 3, certo? Então, quanto que vai dar 4 elevado ao cubo? Quanto que vai dar 4 vezes 4 vezes 4? 64. Beleza? O processo é análogo, é idêntico para todas as outras potências. Então, agora a gente começa a fazer um pouquinho mais rápido, tá? Bom, 1 elevado a 4. A gente vai pegar o 1 e multiplicar por ele mesmo 4 vezes, certo? E 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 sempre vai ser 1, certo? 2 elevado à quinta potência, ou 2 elevado a 5. Então, a gente vai pegar o 2, multiplicar por ele mesmo 5 vezes. Então, tá lá, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Multiplicando, ó, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Beleza? Próximo, 2 elevado à sexta potência. Então, a gente vai pegar o 2 e multiplicar por ele mesmo 6 vezes. Pessoal, se a gente pegar o exercício de cima, quando a gente multiplica o 2 por ele mesmo 5 vezes, vai dar 32, certo? Então, essa parte que está em vermelha é o 2 elevado à quinta potência, é o 32. Então, para eu resolver esse problema, basta que eu multiplique 32, que é essa parte vermelha, vezes o 2 que está sobrando aqui. Então, 32 vezes 2... 64. Terminamos essa questão. Vamos passar para a próxima, questão 3 agora. Indique na forma de potência. Aqui é um pouco ao contrário, né? A gente vai ter os números, as multiplicações, e a gente quer indicar como potência. Então vamos lá ver como é que fica. Ó. Essas são as alternativas. A primeira, 7 vezes 7 vezes 7. A gente está pegando 7 e multiplicando por ele mesmo 3 vezes. Então, essa potência é 7 elevado à terceira potência, ou então 7 elevado ao cubo. No de baixo, 8 vezes 8, o 8 está sendo multiplicado por ele mesmo quantas vezes? Isso aí, 5. Então, 8 elevado à quinta potência. Na próxima, a gente só tem 12 vezes 12. Então, 12 está sendo multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, é 12 elevado à segunda potência, ou 12 ao quadrado. E na última, 6 está sendo multiplicado por ele mesmo 7 vezes. Então, é 6 elevado à sétima potência. Ou então, 6 elevado a 7. Tranquilo? Vamos para o próximo. Qual é o valor da potência? Bom, então vamos lá ver o que a gente tem que calcular. Ó. Letra A. A base é 2 e o expoente é 6. Bom, se a base é 2 e o expoente é 6, então a potência que a gente está falando é essa potência, 2 elevado a 6, certo? O número de baixo é chamado de base, base 2, expoente 6. E como que a gente faz para calcular 2 elevado a 6? Pega o 2, multiplica por ele mesmo 6 vezes.
E o resultado disso é 64, lá do exercício anterior. Beleza? No exercício 1. Né? Letra B. A base é 0 e o expoente é 9. Bom, para esse caso, então, a gente tem 0 elevado a 9. 0 elevado a 9 é 0 vezes 0 vezes 0, 9 vezes. Isso vai dar quanto? 0, né? 0 vezes 0 sempre é 0. Então, isso é 0. Letra C. A base é 10 e o expoente é 5. Então, a gente está querendo falar da potência 10 elevado a 5, certo? Base 10, expoente 5. 10 elevado a 5 é 10 vezes 10, 5 vezes. E 10 vezes 10, 5 vezes, vai dar 100 mil. Pessoal, já vou começar a falar disso agora, mas prestem bem atenção nessas potências de base 10. Quando eu tenho 10 na base, olha bem para o expoente aqui. 5, não é? Agora, olha lá para o resultado. Quantos zeros eu tenho aqui? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros. Expoente 5, resultado tem 5 zeros. Será que vai ser sempre assim? Vamos ver daqui a pouco se isso é verdade. Continuando. A base é 6 e o expoente é 2. Então, a gente está falando da potência 6 elevado a 2. 6 ao quadrado, certo? 6 ao quadrado, 6 vezes 6. 6 vezes 6 é 36. Terminamos mais uma questão. Vamos agora para o exercício 6. Qual é maior? Então, agora a gente tem um exercício de comparação. 3 ao quadrado ou 2 ao cubo. Para eu saber quem é o maior entre essas duas potências, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver cada uma delas. Então, eu vou pegar primeiro a primeira potência lá, 3 elevado ao quadrado, e vou resolver ela para ver qual é o resultado que vai dar. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Então, 3 ao quadrado é 9, é o mesmo que 9. Quando eu pegar a outra potência, 2 ao cubo, é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Então, 2 ao cubo é 8. Então, quem é maior, o 9 ou o 8? O 9, não é? Então, se o 9 é maior, quer dizer que 3 elevado ao quadrado é maior, porque foi 3 elevado ao quadrado que resultou em 9. Entenderam? Próxima questão. 4 ao quadrado ou 2 elevado à quarta potência. Vamos fazer a mesma coisa. Se eu pegar o 4 ao quadrado, vai dar 16. 4 vezes 4. Se eu pegar o 2 elevado a 4, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, também dá 16. Olha só. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Tá vendo? Então, as duas deram 16. Então, tem alguma maior do que a outra aqui? Não, né? Então, as duas são iguais. Próxima. 5 ao quadrado ou 2 elevado a 5? Vamos lá, de novo. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Esse resultado dá 25. 2 elevado a 5 é 2 vezes 2, 5 vezes. Então, ó, 5 vezes, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Certo? Então, quem é maior? 2 elevado a 5 é maior. Letra D. 0 ao cubo ou 0 elevado a 5? Bom, a gente sempre falou nas aulas passadas, aliás, num exercício passado, melhor dizendo, que 0 elevado a qualquer expoente sempre é 0, né? Porque 0 elevado a 3 é 0 vezes 0 vezes 0. Vai dar 0. 0 elevado a 5 é 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. 5 vezes, vai dar 0. Certo? Então, elas são iguais. Beleza? Agora, nós vamos passar para os exercícios da página 81. Foram exercícios do dia 26/3 agora, né, da semana passada. Então, procurem aí no caderno de vocês esses exercícios. Foi na semana passada o segundo exercício que eu passei no Edmodo, para vocês estarem fazendo. Acharam aí? Podemos começar? Se não tiver achado ainda, dá uma pausa aí no vídeo até vocês encontrarem o exercício no caderno, porque é importante vocês acompanharem a correção, hein? Então, continuando. Número 9. Calcule o quadrado de cada número.
Bom, então, como eu já estava dizendo mesmo anteriormente, porque vocês já tinham visto os vídeos, calcular o quadrado de um número significa elevar ele a 2, certo? Então, o que eu tenho que fazer aqui é pegar cada um desses números e elevar a 2 e ver qual é o resultado, colocar o expoente 2 neles. Bom, então o primeiro, ó, 5. 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, que é 25. Letra B, 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que é 100. Olha aqui de novo a potência de base 10, ó. Olha o expoente, 2. Olha o resultado, quantos zeros tem? 2. Aconteceu de novo, hein? O expoente é 2, tem 2 zeros no resultado final. Será que vai ser sempre assim? Não sei, vamos ver mais pra frente. Olha lá, 6 elevado a 2 agora. 6 elevado a 2 é 6 vezes 6, 36. 15 elevado a 2. 15 vezes 15 dá 225. 12 elevado a 2. Então, 12 vezes 12, 144. Por último, mas não menos importante, 100 elevado a 2. 100 vezes 100 dá 10.000. Beleza? Próxima questão. Calcule o cubo de cada número das fichas a seguir. Bom, esse exercício no livro, ele traz umas fichas, né, e pede para a gente calcular o cubo. Aqui não tem como eu colocar as fichas, mas tem como eu colocar os números. Então, a gente vai calcular os números, certo? O cubo de cada um dos números. Então, primeiro, 2. Elevar o 2 ao cubo, calcular o cubo de 2, é elevar ele a 3, a terceira potência. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é calcular 2 elevado a 3, que é o 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Próximo, 5. Então, 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, 125. Próximo, 10 ao cubo. Tá vendo? Então, 10 vezes 10 vezes 10, 1000. De novo, ó, só para a gente ficar nessa curiosidade. Expoente 3, quantidade de zeros do resultado, 3, tá vendo? 3 zeros. Então, parece que sim, né? Parece que toda vez que eu tiver potências com base 10, para mim saber o resultado final, basta que eu coloque o 1 seguido de quantos zeros tiver indicando no expoente, né? Se o expoente tiver 3, a gente vai colocar 3 zeros. Se o expoente tiver 2, a gente vai colocar 2 zeros. Mais para frente a gente vai ter esse exercício e a gente faz mais de maneira mais direta para vocês entenderem melhor, se alguém não tiver entendido ainda. 3, então, calcular o cubo de 3. 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, 27. 8. 8 ao cubo é 8 vezes 8 vezes 8, certo? Qual é o resultado que dá? 512. Por último, letra F, 100 ao cubo. 100 ao cubo, 100 vezes 100 vezes 100, 1 milhão. Beleza? Vamos para o próximo. Questão 12. Relacione a ficha A com a ficha B. Bom, então na ficha A a gente tinha lá o quadro A e o quadro B no livro, e aí ele pedindo para relacionar. O que seria o relacionar? É ligar os correspondentes. Então, por exemplo, quando você olhar no quadro A, esse Azinho que tem aqui é de quadro A, tá vendo? Então, quando a gente vai olhar para o quadro A e vai fazer o que ele está pedindo, e vocês liguem aí no livro de vocês o correspondente no quadro B. Como assim? Bom, vamos começar a fazer aqui, ó. O primeiro quadrinho lá é o cubo de 6. O que seria o cubo de 6? É você pegar o 6 e elevar ele ao cubo, elevar ele à terceira potência. Então, a gente vai ter que calcular 6 ao cubo. 6 vezes 6 vezes 6, 216. Então, pessoal, o que você vai fazer? Você vai ligar o cubo de 6 que está escrito lá no quadro A com o 216 que está escrito lá no quadro B. Vai fazer a ligação entre eles, o cubo de 6 com 216. Faz uma setinha de um para o outro. Próximo. A quarta potência de 3. Todos os que eu forem fazer aqui estão no quadro A, tá? Aí vocês ligam automaticamente esse que eu fizer no quadro B de vocês. Quarta potência de 3 é 3 elevado a 4. 3 elevado a 4, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Olha só, 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, a quarta potência de 3 vai ser ligada com o 81. Quinta potência de 3. Bom, então é 3 elevado a 5.
A gente sabe que a quarta potência, que seria 4 vezes, ó, daqui até aqui, dá 81. Então basta que eu faça agora 81 vezes 3, que a gente chega no 243. Então você vai ligar a quinta potência de 3 com 243. Próximo, oitava potência de 2. Então é 2 elevado a 8. 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes, 256. A próxima, o quadrado de 11. Bom, então você vai pegar o 11 e elevar ele ao quadrado. Fazer 11 vezes 11, 121. Beleza? Então, a gente já sabe onde que liga cada uma das questões, alternativas dessa questão. Questão 14. Agora é a questão que eu estava falando dos zeros. Olha, calcule as potências de base 10 e observe o número de zeros em cada resultado. Bom, a gente já tinha falado anteriormente que para mim calcular as potências de 10, basta que eu faça o quê? Coloque o 1 seguido de zeros, né? Quantos zeros eu tenho que colocar? A quantidade de zeros vai depender do expoente. Se o expoente for 2, eu coloco 2 zeros. Se o expoente for 3, eu coloco 3 zeros. Certo? E aí a gente fica mais fácil na hora de fazer as contas. Para essas potências, que são as potências de 10, nós não precisamos armar as contas, né? A gente consegue calcular o resultado de maneira direta. Então é até esse um conselho que eu dou para vocês. Se vocês verem potências de 10, vocês podem calcular de maneira direta. Lembrando dessa regrinha, olha só. Vamos lá na primeira, 10 ao quadrado, eu vou colocar um 1 e quantos zeros? 2 zeros. 10 ao cubo, coloco 1 e quantos zeros? 3 zeros. 10 elevado à quarta potência, coloco 1 e quantos zeros? 4 zeros, então é 10.000. 10 elevado à quinta potência, coloco 1, quantos zeros você vai colocar? 5. Seguindo o mesmo raciocínio, coloca 1 e 6 zeros do próximo e depois 1 e 7 zeros no próximo também. Então a gente tem aí todos os valores das potências de 10, certo? Aqui ficou separadinho, ó, mas na verdade está errada essa separação. Tem que ser assim, ó. É 10 milhões. Isso, agora ficou certo. Beleza? Então 10 elevado à sexta potência, 1 milhão. 10 elevado à sétima potência, ou 10 elevado a 7, 10 milhões. Pessoal, eu estou falando muito isso, 4 elevado à quarta potência, 10 elevado à quinta potência, mas futuramente eu vou falar só 10 elevado a 5, 10 elevado a 3, 10 elevado a 7, beleza? E aí vocês vão entender que a gente está falando de potência. O que vai identificar para a gente a potência? Falar que está elevado. Quando eu falo de elevado, elevado remete a algo que está mais alto, né? Então 10 elevado à quinta potência. Então é 10 elevado a 5, certo? Ou então 10 elevado a 4. 10 elevado a 4. Beleza? Então por hoje nós terminamos as correções das duas últimas aulas, do dia 23 e do dia 26. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar comentando aqui. Podem estar me procurando, pedindo qualquer ajuda que precisarem. E no demais, pode contar comigo para qualquer coisa, beleza? Tchau, não deixem de estudar, se cuidem e até a próxima.